Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar sobre poderes vinculado e discricionário. Parte da doutrina nem chega a mencionar estes dois poderes como sendo efetivamente prerrogativas da administração. Mas o assunto é curto, vale a pena a gente estudar aqui, porque uma outra questão de prova pode sim versar sobre esses dois poderes. Nós vamos estudá-los aqui, né, de maneira conjunta. Porque a gente já tem ali uma noção sobre vinculado de um lado e discricionário do outro, né? Isso aqui apenas vai confirmar essa sua noção, tá bem? Porque quando a administração pública está diante do poder vinculado, pessoal, é aquela situação em que a lei impõe ao agente público um único comportamento possível, tá? É aquela história do agente público atuar como um robozinho. Tá? Muitas vezes, no poder vinculado, o agente público ele apenas cumpre regras legais, tá bem? Então, o que aconteceu? Em algum dia, né, num passado não muito distante, o legislador inseriu algumas regras, tá bem? Inseriu regras lá na legislação. E agora, o agente público está lendo aquelas regras, ele vai se limitar a executá-las. Bem? Então, quando o agente público está exercendo esse poder vinculado, ele está editando, praticando atos vinculados, ele não toma nenhuma decisão, tá bem? A decisão foi tomada lá atrás pelo legislador e agora o agente público está apenas cumprindo a vontade do legislador. No poder vinculado, o agente público não tem nenhuma margem para decidir. A decisão é do legislador, ele está apenas cumprindo aí, portanto. Bacana? E claro, né? A gente está sempre falando aqui em poder, né? Mas é importante a gente ter a noção de que tudo isso aqui diz respeito a poder dever, tá bem? Então, ao mesmo tempo em que a administração confere poderes aos agentes públicos, né? E principalmente quando a gente fala no poder vinculado, opa, não é que o agente público ele não vai ter nem a possibilidade de decidir entre agir e não agir. Tá? Na conduta vinculada, no poder vinculado, a administração determina que ele haja e determina como ele deve agir. Legal? E a gente vai ver, né, que no poder discricionário não será bem assim. Legal? Porque no poder discricionário, o agente público, né, vamos passar bem rápido aqui por esse trecho, o agente público pode decidir, tá? Ele pode tomar algumas decisões, mas decisões estas dentro dos contornos, dos limites conferidos pela legislação. Tá bem? Olha só, pessoal, imagine que aqui, ó, no poder discricionário é como se fosse aqui uma caixinha, tá? Essa caixinha aqui representam os limites estes previstos na legislação, tá bem? Dentro dessa caixinha, dentro dessa zona aqui, o agente público, ele tem, né, discricionariedade, ele tem uma certa liberdade para decidir se ele vai praticar este ato aqui, tá bem? Se ele vai praticar esse outro ato aqui, ou se ele vai praticar aqui esse ato. Bacana? Diferentemente do que a gente observa lá no exercício do poder vinculado. Pessoal, poder vinculado é como se fosse uma caixinha bem pequenininha e o agente público só pode tomar esta única decisão aqui em preto. Tá legal? Então, olha só. No poder vinculado, existe uma certa liberdade de escolha, não é ampla, tá? Ela está circunscrita, limitada a esses limites conferidos pela lei. E pode surgir, né, uma dúvida quanto, poxa, Daldi, eu adorei aí o poder discricionário. Como é que eu sei? Imagine só, eu já sou agente público, já passei no concurso, eu estou lá no meu dia a dia das minhas atribuições. Como é que eu sei se eu posso manifestar ali, né, um pedacinho da minha vontade ou se eu tenho que executar a vontade do legislador? Meus amigos, segundo a grande maioria, a grande parte aí da doutrina, a administração pública detém o poder discricionário em duas situações, tá bem? Ou quando a lei expressamente autoriza o agente público a decidir, tá legal? Que é, por exemplo, o caso, você está lendo lá, por exemplo, a Lei 8.112, você está lendo ali determinado ali fragmento da legislação, e o legislador escreve lá, a administração pública, a seu critério, irá praticar esse ato. Tá bem? Então, ali é a legislação, a lei autorizando expressamente
a tomada de uma decisão, a prática de um ato discricionário. Tá bem? Mas outra situação, a segunda hipótese em que a administração pública pode, né, se valer do poder discricionário, é quando são utilizados os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Tá bem? Conceitos jurídicos indeterminados. Querem um exemplo? Conduta escandalosa na repartição. Tá? Se você pratica uma conduta escandalosa na repartição, estará sujeito a levar ali e receber uma determinada infração. Bacana. Mas e aí, Daldi? Como é que eu sei se aquela dancinha que o fulano de tal fez lá no órgão público, se ele entrar ali no órgão público plantando bananeira, se aquilo ali é uma conduta escandalosa ou não? Muito bem. Aí você estará diante da segunda hipótese do poder discricionário. Tá? Então, o legislador cria esses conceitos e implicitamente ele permite que o administrador público faça uma interpretação daqueles conceitos, né? E a cada caso concreto ele chegue ali realmente no real sentido daquela expressão. Tá legal? Então essas são as duas situações em que nós teremos aí manifestação do poder discricionário, mas é importante que também você conheça aqui alguns exemplos, tá bem? Então venham aqui comigo na tela. Olha só, pessoal. Exemplos aqui de manifestação do poder vinculado e também do poder discricionário, né? Exemplo de poder, de ato em que se faz uso do poder vinculado, a expedição de licenças em geral. Bem, então a gente tem ali uma licença, por exemplo, um alvará sanitário para você instalar ali seu restaurante, para você abrir uma farmácia, um supermercado, tá bem? Seu exemplo ali de licença, ato vinculado, a concessão de uma aposentadoria pelo servidor público, tá? Imagine só, você, né, servidor público, sonha, desde que você prestou o concurso público, você já está sonhando ali com a aposentadoria. Bacana. E aí você trabalhou, ralou ali realmente anos e anos, e um belo dia, né, você cumpriu já todos os requisitos da lei, você faz ali o seu requerimento para aposentadoria, né? Imagine só se a administração pudesse decidir ou não ali discricionariamente se vai conceder sua aposentadoria ou não. Né? Isso seria impensável. Então, você pediu a aposentadoria, preencheu aqueles inúmeros requisitos previstos na legislação, bacana. Você tem direito subjetivo a receber aquela aposentadoria, tá bem? Porque é ato vinculado. O que mais, meus amigos? Lançamento de créditos tributários. Tá? Você pega lá um fiscal da Receita Federal, tá? Ele vai lançar ali um tributo, vai lançar ali uma multa. Opa! Aquela atuação é plenamente vinculada. Então, tudo isso é exemplo de manifestação do poder vinculado. Por outro lado, Daldi, me dê alguns exemplos de manifestação do poder discricionário. Pessoal, são as autorizações. Tá bem? Imagine aí que você vai fazer uma festinha aí na sua cidade, tá? Você faz parte aí da igreja, né? Lá da comunidade, lá da paróquia, e a igreja na qual você trabalha quer pegar emprestado ali a praça da cidade para fazer uma festinha, uma quermessezinha ali no fim de semana, bacana. O que você precisa saber? O que você precisa obter? Precisa de uma autorização de uso de bem público para utilizar ali aquele pedacinho da praça. Não é legal? Então você vai lá, bate na porta da prefeitura, né, pede ali, diz o porquê que aquilo atende ou não interesse público, e aí, pessoal, alguém lá vai fazer um juízo de mérito para saber se é que realmente, né, é o caso de conceder ou não a autorização. Tá legal? Então isso seria exemplo de manifestação do poder discricionário. A igreja, ela não tem direito subjetivo em usar a praça. Não, ela tem uma mera expectativa de direito de utilizar a praça ou não. Bem, outro exemplo aqui, né, as decisões relacionadas à fiscalização. Tá bem? Imagine só, você trabalha ali num órgão ali de fiscalização, tá? Fiscalização sanitária, fiscalização tributária. Muito bem, pessoal. Daldi, qual empresa que vai ser investigada, vai ser fiscalizada agora nesse mês? Boa pergunta, meus amigos. Por quê? Porque, neste caso, a administração ela detém uma certa liberdade para decidir quais seriam os contribuintes, quais seriam os estabelecimentos a serem visitados, né, terem essa felicidade de serem visitados aí
pela fiscalização, tá? Então, essas decisões quanto a quem fiscalizar, quando, onde fiscalizar, também, muitas vezes, comportam ali um certo grau de liberdade, manifestação do poder discricionário. Bacana? Agora, pessoal, quando a gente fala em poderes, é sempre bom a gente enxergar como que isso se manifesta nos atos administrativos, tá bem? Olha só, de um lado aqui, nós temos os atos vinculados, beleza? E do outro nós temos os atos discricionários. É importante você perceber que os elementos motivo e objeto do ato administrativo serão justamente os elementos discricionários dos atos discricionários. Tá? Nos atos vinculados, né, não existe nenhuma discricionariedade, nenhuma margem decisória, tá? Ao passo que nos atos discricionários, essa discricionariedade, esse poder de escolha irá se manifestar aqui, motivo e objeto do ato administrativo. Bacana, Daldi, me dê aí agora um exemplo, né? Pessoal, imagine que você já é servidor público, né? Já passou no concurso, já está lá dentro, e um belo dia você vai lá e requer uma licença para tratamento de interesses particulares. Muito bem. Você estuda lá a legislação e observa que esse benefício aqui pode ser concedido a critério da autoridade competente, a critério da administração pública. Tá? São essas as palavras que constam lá do texto da lei. Bacana. O que vai acontecer? Você pede lá para o seu chefe e fala, poxa, chefe, eu quero, né, tirar ali um período, tirar 1, 2, 3 anos para eu me dedicar aqui para outra atividade, tá? Eu quero dar uma viajada com tempo, não quero mais ficar batendo ponto aqui no meu órgão público. Bacana. Então, se você vai pedir essa licença para tratamento de interesses particulares, a legislação define que aquilo é um ato discricionário. Muito bem. Vamos supor que o seu órgão vá lá e vai conceder para você, tá, aquela licença. Tá bem? Então, ele vai fazer o seguinte. Olha só. O objeto do ato administrativo, amigos, é o seu conteúdo, tá bem? Ele até se confunde com o próprio ato administrativo. Então, é no objeto do ato que estará aquela alteração no mundo jurídico que se espera. Por exemplo, a aquisição de um direito. É aqui no objeto desse ato administrativo que o seu chefe ou o chefe lá do departamento de RH, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou conceder a licença requerida pelo fulano de tal pelo prazo de 1 ano. Tá bem? Então, isso aqui é o objeto do ato administrativo. Quem é que decidiu se ia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quem decidiu se seria concedido ou indeferido? Opa! É o agente público. Então, vejam, é por esse motivo que o objeto é um elemento discricionário. Aqui se manifestará essa liberdade limitada do agente público na prática de atos discricionários. Bacana? Muito bem. Mas motivo também é elemento discricionário quando se exerce esse poder discricionário, né? E qual que é o motivo da concessão daquela licença? Aí seu chefe vai escrever lá, né? Poxa, na verdade, né, ele vai escrever ali já na forma do ato, né? Mas na prática, quais foram os motivos, as razões que levaram a administração a conceder, a expedir aquele ato? Bom, primeiramente é dizer que o fulano de tal tem um histórico exemplar, ele é um ótimo servidor. Né? Além disso, vai dizer que naquela repartição pública existe um excesso de pessoal, de modo que não fará falta ali só uma pessoa a menos, né? O serviço vai continuar sendo desempenhado da mesma maneira. E também, lá no motivo do ato, vai constar ali, né, que aquilo é concedido com base no artigo X, no artigo Y da Lei X, por exemplo. Tá bem? Então vejam, dizer aqui que você é um ótimo servidor, né, se há ou não excesso de pessoal, enfim, fazer toda essa valoração, esses motivos da prática daquele ato, aqui também a gente consegue enxergar que, neste caso, há uma clara manifestação desse poder discricionário, né, tanto no objeto como no motivo do ato administrativo. Bacana? Então a gente consegue enxergar aí poderes vinculado e discricionário na expedição de atos administrativos. Mas, a partir daí, eu quero que a gente faça, que vocês façam comigo aqui o seguinte exercício. Daldi, eu vi lá que nos atos vinculados, todos os elementos são vinculados. Bacana, pessoal, é isso aí. Então percebam que na prática de atos vinculados, só há manifestação
do poder vinculado. Tá bem? Fácil, né? Agora, na prática de atos discricionários, amigos, vocês se lembram que a gente tem lá competência, finalidade e forma como elementos vinculados do ato, não é verdade? Ao passo que nós temos lá motivo e objeto como elementos discricionários. Muito bem. Então, a partir daí, a gente percebe que na prática de atos discricionários é manifestado tanto o poder discricionário como também o poder vinculado. Tá bem? Então, há uma série de aspectos dos atos discricionários que são igualmente previstos em lei, né? E tanto é que os atos discricionários também se sujeitam ao controle de legalidade, seja pela administração, seja pelo Poder Judiciário. Bacana? Questão de prova aqui sobre esses poderes, venham aqui comigo na tela. Vamos lá, pessoal. A respeito da organização dos poderes, julgue o próximo item. Define-se poder vinculado da administração pública como a faculdade. Opa! Palavra aqui já um pouco estranha, né? Poder vinculado, não existe nada de faculdade, é só dever, é só obrigação. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a leitura. A faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade, observada a legalidade. Pessoal, questãozinha marota. Opa, agora sim na câmera. Questãozinha marota, né? O examinador cheio, né, de cascas de banana aqui nesse enunciado e ele quer confundi-lo fazendo aqui um joguinho de palavras, tá bem? Mas reparem que ele falou em conveniência, ele falou em oportunidade, tá? E falou, né, e tinha falado também em faculdade. Pessoal, se há conveniência, se há oportunidade para se determinar a conduta, pessoal, não tem nada de poder vinculado aqui, tá? Aqui é poder discricionário e a partir daí a gente percebe que isso aqui está errado, tá bem? Mais uma, vamos lá. Mais uma para a gente fechar aqui esse bloco. De acordo com a doutrina do direito administrativo, quando a lei cria um ato administrativo, estabelecendo todos os seus elementos de forma objetiva, então, a lei estabelece todos os elementos de forma objetiva, sem qualquer espaço para que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta exigida legalmente, pois a lei já pré-estabeleceu aqui para fechar, né? A única conduta a ser praticada está-se diante do poder. E aí, pessoal, agora ficou fácil, né? Nada de poder discricionário, né? A gente sabe ao contrário. O gabarito está aqui na letra E. Estamos diante do poder vinculado, pois preenchidos os requisitos legais, o ato administrativo tem que ser praticado pela autoridade administrativa. Né? Nessa situação, o interessado, o administrado, ele tem um direito em ver aquele ato praticado. Tá bem? Então, é poder vinculado. A legislação estabeleceu uma única conduta a ser praticada pelo agente público. Tá? Na letra B, fala-se de poder de polícia, e ao mesmo tempo mistura aqui com oportunidade e conveniência, né? Isso aqui são elementos da discricionariedade. Letra C, poder regulamentar segundo o qual a autoridade pública está adstrita às normas legais para a prática dos atos administrativos. Né? Esse é o regulamentar que está maculando aqui a letra C, tá bem? O restante, olha só, a administração adstrita às normas legais, isso aqui de fato se refere a poder vinculado. Então, é o iniciozinho aqui que tornou a letra C incorreta. Na letra D, disciplinar, que é ostentado pelo administrador para impor os atos administrativos aos particulares, atendendo ao interesse público, né? Então, não tem nada a ver essa definição com disciplinar e também disciplinar não é a nossa resposta. Bacana? Com isso, a gente encerra aqui esse bloco sobre poderes vinculado e discricionário.